Gravando o que vai ser dito agora sobre... Gente, eu tô grog. Cheguei agora cedo. Depois eu explico para vocês o que foi. Não é só o sim ou não. Relaxa. Então veja, ó. A gente falou de polaridades, nós vimos a questão das interações, né? Que elas vão ser fundamentais aí para eu dizer se uma molécula é polar, se é apolar, se o tipo de geometria que elas vão fazer justamente pelo distanciamento entre esses ligantes. O ideal é que eles sejam sempre distanciados. Falei para vocês, agora estou lembrando que eu falei para vocês, que quando a gente faz uma distribuição, fazemos lá as estruturas de Lewis e vemos que tem a sobra de par de elétron no átomo central, nós teremos uma geometria angular. Foi assim que a gente disse. Teremos a geometria angular. Então, é um fator importante fazer aquela chamada a fórmula eletrônica, né? E você vai ter que ver o estado e a quantidade de elétrons na valência de cada elemento. Que você tem que ver com os que vão ser compartilhados, caso você esteja diretamente ligado aí a uma ligação covalente. Vamos só lembrar o que é a ligação covalente. A ligação entre ametais, né? Se eles se ligam entre ametais, está havendo um compartilhamento desses elétrons. Então, os elétrons compartilhados está indicando direto aí uma ligação covalente. Mas se a gente está falando dessa polaridade, a gente tem que falar das interações, né? Nós temos algumas interações a ser trabalhadas. As forças das ligações. Nós temos ligações fortes, nós temos ligações fracas, nós temos ligações que estão relacionadas aí a polos invertidos, né, que é o que nós chamamos de íon de polo. Nós temos interação do tipo ligação de hidrogênio, que é uma das mais fortes, né, que nós encontramos. E temos as mais fracas, que elas são direcionadas a ligações apolares, né? Ligações entre elementos que têm a característica de ametais. Então, vou espelhar ele aqui. Se vocês quiserem, eu disponibilizo depois, tá? É um material meu mesmo, não tem contraindicação, você pode utilizar em qualquer lugar, você pode até compartilhar se quiser. Aqui já está no finalzinho, pronto. Forças intermoleculares. O entendimento dessas forças intermoleculares é importante. Nós temos que bora, professor. Vou enrolar demais hoje. Não tô anestesiado ainda. Bruna, minha irmã. Como é que tá, Bruna? Então, vamos aqui. Tá bom. De boa, né? Vamos lá, das forças, a intensidade das forças intermoleculares. Isso daqui é importante para vocês também na química orgânica. O Washington, acredito que já deve ter falado das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Se não falou, vai falar. Então é importante lembrar que essas interações elas são fundamentais também na orgânica, né? Para nós entendermos o tipo de ligação, como elas acontecem. Então veja aí, as intensidades das forças intermoleculares. E diferentes substâncias variam em uma grande faixa, mas elas são muito mais fracas para ligações iônicas covalentes. Então a gente tem que ver a diferença entre as ligações. Quando eu estou falando de ligação iônica, eu estou falando da ligação frontal, a ligação entre cargas que são opostas, que nós chamamos de atração eletrostática. Então, nessa atração eletrostática, geralmente se liga de maneira sigma. Vocês conhecem também, né? Que é aquela frontal, que é uma atração forte, né? É difícil romper uma ligação sigma, muito mais difícil do que uma ligação pi, que é aquela paralela, né? Que nós sabemos que está nos orbitais p, então nós temos ligações paralelas que é mais fácil de ser rompida. E aí também tem muito a ver com a natureza, né, desses elementos, se são metais ou se são ametais. Então a gente vê aqui embaixo, ó, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido do que para quebrar ligações covalentes em moléculas. Justamente porque as covalentes, elas são fracas, são. Nós vimos que necessita uma distância, né, para que elas se aproximem e ocorra a ligação. Até porque são elementos iguais. Se são elementos iguais ou de características parecidas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o afastamento, né? Diferente dos iônicos, que a aproximação é iminente. O positivo é atraído pelo negativo e vice-versa. No covalente, não. Né? Necessita de uma distância mínima para que ocorra a ligação e a interação vai funcionar.
No caso, quando se fala de interação aí de compostos apolares, né, onde tem ligações aí de ametais, nós falamos de uma interação chamada de polo induzido, ou alguns livros chamam de polo induzido ou de polo permanente, ou vão chamar de força de London, que nós conhecemos aí, que é justamente aquela onde as lagartixas andam na parede, né, aranhas, formigas, então elas estão direcionadas com essa força aí de London. Tudo bem? Tá aqui um tipo de interação, nós temos aí o ácido clorídrico, né, que está interagindo de maneira com as cargas contrárias. Só fazer uma ressalva, esse ácido clorídrico aí, ele não é iônico. Por quê, professor? Porque uma ligação iônica é entre metal e ametal. Nesse caso aí, se a gente for ver, se for fazer uma análise aí dessa ligação, você está vendo que a ligação aqui é direta, né, frontal, né, ó, ligação frontal direta. Nessa ligação, ela é conhecida como ligação covalente simples, porque esse hidrogênio, embora ele esteja assumindo essa carga positiva, né, e aqui com certeza é o negativo, ele esteja assumindo essa carga positiva, mas ele não é um metal. Então, essa ligação de ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, qualquer ácido relacionado aí, né, tanto orgânico quanto inorgânico, eu não posso considerar como sendo aí uma ligação iônica. São o quê? São polares, né? Eu estou vendo que aí existe uma polaridade. A polaridade está toda voltada para cá, para o cloro, né? O cloro está puxando todo o elétron aqui e está me dando essa polaridade, né? Nós vimos isso daí também. E aí você vai ver que a interação desse ácido com esse vai ser com os polos invertidos, né? Ó, o polo está vendo uma inversão. O negativo vai atrair com o positivo, como se fosse mesmo uma ligação iônica. Porém, não é. Então, essa interação que fica bem aqui, ó, não é uma ligação de hidrogênio, é uma interação do íon dipolo, tá? Ó. Essa interação ela pode ocorrer, o rompimento dela, pela repulsão entre esses negativos. Vocês verem que são moléculas grandes, né? Ó. Pode haver a repulsão entre eles, e aí pode deixar de existir essa ligação, essa atração, que é chamada essa atração intermolecular, que no caso aí vocês veem que é uma atração fraca pelo impedimento que o outro provoca a uso de cargas iguais, né? A chamada repulsão. Então só não esquece disso, porque tem gente que diz que hidrogênio é metal, hidrogênio não é, tá? Hidrogênio é metal. A natureza dele é a natureza de um gás. Então vamos aí, o que é que acontece com essas ligações? Elas podem aumentar ou diminuir a temperatura de fusão e de ebulição, tá? Vai depender do tipo dessa atividade, né? Elas podem modificar aí a questão da solubilização. Vocês vão ver isso lá na orgânica, quando o Austin vai falar, ou já falou, não sei. Eu não vou dizer se ele falou, porque eu não sei. Mas na orgânica nós trabalhamos essa parte de ligação intermolecular em 3 sentidos. Na temperatura de fusão e ebulição, nós podemos fazer comparativos com os elementos. Quem tem maior temperatura de fusão, quem tem maior temperatura de ebulição, quem é mais solúvel em água, quem é menos solúvel, não é? Quem é mais volátil, quem é menos volátil. Tudo isso aí em função do tipo de ligação que fazem. Né? Então, nós temos que estar espertos em relação a isso. Ó. Quanto mais forte as forças de atração, maior a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. Então, se você for fazer um comparativo aqui de três compostos, você tem o éter, inclusive quando falamos de propriedades coligativas, falamos sobre isso. Você tem o éter, você tem o álcool e você tem água. Né? Você vai ver que esses 3 elementos, eles são de natureza totalmente distintas. Né? As interações do tipo éter são interações que nós chamamos de polo-dipolo, né? Aquela interação onde não há possibilidade de existir uma ligação de hidrogênio. Porque quando nós falamos de polaridade, nós falamos de ligação de hidrogênio. Então, toda ligação de hidrogênio é polar. Né? Então, não esquece disso. Todo composto que consegue fazer ligação de hidrogênio, esse composto é polar. E essa polaridade é justamente o que vai dar essa atração, essa força. Então, para eu conseguir romper uma ligação de hidrogênio, eu necessito de força. É o que acontece com a água. Se eu for comparar o éter, o álcool e a água vai demorar a evaporar. A água demora a evaporar justamente porque ela consegue fazer essa interação do tipo ligação de hidrogênio, que é considerada uma das mais fortes. A mais forte mesmo é íon dipolo, que eu vou mostrar mais à frente, que acontece entre os cátions e ânions, e isso só vai acontecer com compostos polares. Eu só falo de íon dipolo para compostos polares.
Falo demais, eu falo demais. Se você não me interromper, eu vou ficar falando aqui o dia todinho. Ó, forças de polo, que é a que eu tinha falado para vocês. E tem o íon dipolo, que é a mais forte. E tem essas dispersões, que é a london-london, que são as mais fracas. E a de hidrogênio, que é comparada do dipolo induzido, tá? Íon dipolo. É muito comparado aqui, ó. Elas têm uma interação muito parecida, né? Porém, essa daqui, ela é mais forte, porque ela forma cadeias, né? Ela forma como se fosse aí um retículo, né? Vou mostrar para vocês como é que é esse funcionamento. Aqui não, da de hidrogênio, ela faz a ligação frontal. E quando a gente fala de ligação de hidrogênio, vocês vão ter que lembrar do FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio. São os principais representantes aí desse tipo de ligação. Tá? Não esquece disso. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São eles que são os principais, porque no caso aí, o nitrogênio e o oxigênio, há a sobra de pares de elétrons. E nessa sobra aí, existe essa possibilidade de uma ligação. O flúor também. O flúor ele é muito atrativo, né, na questão da eletronegatividade, e ele consegue fazer uma ligação de hidrogênio muito fácil. Vocês ainda podem escutar essa expressão ponte, né? Eu tô me segurando para não falar ponte, porque é algo viciante. Já é das antigas, né, muito utilizado nas atividades, nas questões, até mesmo no vestibular não se fala mais ponte, é considerado obsoleto. Então, a ligação de hidrogênio é a mesma que nós falamos, tá? Ela pode ocorrer tanto na natureza covalente ou iônica, tá? Essa ligação de hidrogênio. Então, eu posso ter um composto iônico, né, que faz essa ligação, né? E podemos ter um covalente que também é capaz de se ligar dessa maneira. Posso dar um exemplo de um covalente? Os ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos, vocês lembram muito bem, eles possuem aqui a carbonila, né, ó, que é o carbono ligado à dupla. Eles possuem a carbonila, e essa carbonila está ligada a um hidroxila. É assim que a gente classifica um ácido carboxílico. Então, se você for notar, não está muito bem desenhado, não, mas se você for notar, essa parte aqui que eu vou botar um R, essa parte aqui é que nós chamamos de a cadeia carbônica, né? Inclusive, a carbonila faz parte disso, né? Da cadeia carbônica. Esse lado todo aqui, inclusive aqui nessa parte da carbonila, esse lado todo, nós consideramos essa interação aqui, ó, que é a dispersão de london-london, é o dipolo induzido ou o dipolo permanente, como queira chamar. Então, é uma interação não tão forte, porque aqui eu estou falando de covalentes. Aqui vocês veem a presença de oxigênio, que vai lembrar do FON. O oxigênio aqui é muito fácil de fazer uma ligação com essa carbonila. Então, ligação de hidrogênio vai ser diretamente com os elétrons que sobram aqui, ó. Sobram 2 pares de elétrons. Então, ela vai se ligar aqui numa molécula de água, né? Ou no outro composto polar. Né? Vou botar água aqui para dizer que liga. Não vou conseguir desenhar não, mas fazendo aqui, ela está se ligando direto aqui. Do mesmo jeito acontece aqui com essa carbonila. Ela também pode se ligar diretamente aqui a uma molécula de água. Se for fazer o desenho contrário, vai ser o positivo ligando com o negativo, né? Positivo aqui ligando com o negativo, enfim. Então, aqui eu tenho uma interação, né? Mesmo possuindo uma cadeia apolar, eu tenho uma interação do lado polar que justifica essa ligação. Então, lembra que semelhante dissolve semelhante. Só vou conseguir fazer uma solubilização com os elementos se eles possuem as mesmas polaridades. Então, se não tiver a mesma polaridade, não tem dissolução, tem contato, mas não tem dissolução. Tá? E está direto com o tipo de interação intermolecular que vai acontecer entre eles. Tudo bem? Isso tudo bem meu é característico. Assim, já viciou. Tudo bem? Então, é pior do que o falecido lá da Record. Olha, ó, uma força íon dipolo existe entre o íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho um cátion, tá vendo? Aqui é a carga positiva aqui. Eu tenho um ânion, que é a positiva aqui. Note que ele consegue fazer ligações diretas, né? Ó, com o sentido contrário lá do possível ligante. Né? Note que eu tenho aqui a carga positiva e a carga negativa. Positiva e negativa. Então, ele se liga diretamente e ele está ligado em todos os sentidos, né? Como se estivesse cercado aqui, tanto na parte do ânion, quanto aqui na parte do cátion, fortalecendo essa ligação, transformando essa ligação numa ligação muito mais forte do que a que nós vimos ali sobre a de hidrogênio. Lógico que eu vou falar especificamente dela, mas a de hidrogênio ela vai perder em força para essa justamente
pela maior possibilidade aqui de ligações, né? Então, essa carga pode se ligar com qualquer negativo aqui que esteja se aproximando, né? Fazendo uma interação. Do mesmo jeito acontece aqui com o ânion, né? Pode ocorrer essa interação direta com outros compostos, desde que estejamos falando de moléculas polares. Tá? Íon dipolo só vai relacionar a moléculas polares. Tem aqui essa molécula que é a atração direta, que é do dipolo-dipolo, aqui nós vimos lá do ácido, né? Ela vai ser enfraquecida um pouco pela interação dos opostos, como eu tinha dado o exemplo lá dos ácidos. Então, esse daqui vai interagir com esse, da chamada atração e repulsão, que eu já falei para vocês sobre isso. Então, existe uma atração e repulsão entre os compostos apolares. Se eu estou falando de ligação desses elementos que são muito parecidos, então vai atrair, o positivo atrai o negativo, o elétron, por exemplo, né? Vai haver essa atração, mas existe a repulsão entre os elétrons. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de propriedades periódicas, a gente fala do negócio chamado de energia de ionização. A energia de ionização ela é justamente aquela que vai retirar o elétron facilmente. Na segunda retirada, nós necessitamos de mais energia, necessitamos de mais força. Por quê? Porque vai diminuir o raio, né? O átomo que perdeu o seu elétron, ele vai dizer, poxa, eu perdi um elétron aqui. Estou sentindo falta de um elétron. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que blindar meus outros elétrons. É o chamado efeito blindagem. Ele vai diminuir o seu raio, o raio é grande, diminui, fazendo com que os outros elétrons que estão aqui se aproximem mais dele e ocorra aí essa atração eletrostática, né, de cargas. Então, se eu for tentar tirar aí o segundo elétron, eu vou gastar mais energia. Vou gastar muita energia para isso. O primeiro eu tiro fácil, porque está distante do núcleo, né? Mas quando eu aproximo, diminuindo o raio, né, vou fazendo aproximação, e aí eu não consigo mais tirar facilmente. Tanto a segunda quanto a terceira, enfim, está relacionado com isso. Só que esse elétron que saiu, ele vai chegar em algum lugar. Então, se ele chega em algum lugar, vai ter que haver a diminuição da repulsão de elétrons. Então, vamos dizer que o cloro tirou um elétron do sódio. Então, o cloro ele vai precisar aumentar o seu raio, né? Então, quando ele vira um ânion, ele vai aumentar o seu raio para poder ter espaço desse novo elétron circular ali na sua nuvem eletrônica, para que não ocorra a repulsão entre os elétrons presentes lá na camada de valência dele. Porque senão não vai existir, não vai ser possível fazer essa ligação e ele se estabilizar. Então, o que está acontecendo aqui na questão do dipolo-dipolo, tá? Que são as intermediárias, né, de força, que eu posso dar a classificação de quem, na orgânica, que vocês vão encontrar, é justamente aldeído, é cetona, é éter, todos eles eu tenho esse tipo de interação chamada dipolo-dipolo, ok? Então, a interação deles é um pouco mais fraca, mas se eu aumento a cadeia, então é muito, muito importante que vocês lembrem disso. Se eu aumento a cadeia lá nos compostos orgânicos, eu estou aumentando a massa. Então, se eu aumento a massa, eu estou aumentando a possibilidade de existência de elétrons. É a chamada polarização, né? Eu estou polarizando essa ligação. E aí eu consigo reverter muito dessas propriedades, como, por exemplo, a volatilidade. Um composto volátil é aquele que vai sair do estado do líquido para o gasoso facilmente, né? E justamente por ter interações muito fracas, como essa, por exemplo, aqui, que é do dipolo-dipolo. Prosseguindo, ainda falando sobre dipolo-dipolo, veja que eu tinha falado sobre atração e repulsão, né? Você nota que está tendo atração aqui com os opostos, né? Os opostos estão se atraindo normalmente. Mas existe a repulsão dos iguais, formando uma espécie de rede, né? Então, essa rede aqui é o que vai determinar a distância um dos outros. Eles vão se distanciar. Isso é fato, eles precisam. Por isso que nós vemos em geometria molecular, nós temos ângulos muito, muito grandes, ângulo de 120, ângulo de 109, ângulo de 105, justamente para evitar essa repulsão e fazer com que essa molécula exista. Temos que lembrar sempre, as moléculas elas só vão existir pelo fato do octeto. Eles precisam ter 8 elétrons, eles precisam se igualar ou se aproximar aí de aparência com os gases nobres. Então, tem todo esse processo aí de atração e repulsão direta nessa questão de dipolo-dipolo. Aqui são uns exemplos de temperatura de fusão e ebulição. Né? Ó, massa molar, você nota aí os comparativos. Né? Isso aqui é orgânico, né? São compostos orgânicos. Você está vendo aqui o hidrocarboneto, que é o propano. Aí você nota que a temperatura está em Kelvin, né? Está 231 Kelvin.
quiser transformar depois, pode ficar à vontade. Você vai ver aí que a acetonitrila, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ela tem a maior temperatura de ebulição, né? Justamente, se você for notar, ele tem aqui, ó, um nitrogênio mais livre em relação, por exemplo, a esse acetaldeído, né? Nós vimos que o aldeído ele vai se enquadrar no dipolo-dipolo, e por ele conseguir fazer a ponte de hidrogênio aqui, ó, falando de ponte de novo, ó, por ele conseguir fazer ponte aqui, ó, né, fazendo a ligação de hidrogênio, ele vai ter uma interação intermolecular maior. Não é, ó? A cadeia é pequena e esse nitrogênio fica livre para poder se ligar aí com o composto apolar, com o composto polar que é a água e pode interagir, né, de maneira onde o rompimento da ligação vai ser mais complicado pela interação que ele está fazendo. Interagiu de maneira forte, dificilmente será rompida essa ligação. Vai necessitar de mais energia e entra de propriedade coligativa. Deixa eu só dar uma acelerada que essa parte que eu já falei. Que é a questão da atração London-London, né? Polarizabilidade você não precisa saber, D mais da orgânica, vocês vão saber com Austin, né? Ligação de hidrogênio, pronto. Aqui interessa para a gente parar aqui e fazer questões. Nós temos aqui uma relação, né? Ó, tá aqui dizendo para mim que tem a exceção da água. Mas você olha aí no que está escrito, ó, o ponto de ebulição aumenta com o aumento da massa molecular, né? O aumento da força intermolecular. Foi o que eu falei para vocês. Quanto mais elementos eu tiver na cadeia, né, ó, mais complicado vai ser o rompimento dela, porque vai aumentar a polarização, ela vai ficar mais polarizada, vai ficar mais distribuída em relação a elétrons, né? Se distribuem melhor, né? Vão se compactando esses elétrons, e aí o rompimento da ligação para passagem para o estado de vapor, por exemplo, é muito mais complicado, né? Então, isso vai depender das interações. Essa interação aqui, por exemplo, da água, né? A molécula, eu vi que a água é polar, né? Porque a água ela tem aqui o oxigênio, que vai estar ligado aos hidrogênios, e eu falei para vocês isso daqui, sobra de pares de elétrons, não é? Ó? Sobrou um par de elétron aqui, ó, é polar. Sobrou um par de elétron é polar, não é? Ó? Não tem para onde. Então aqui essa molécula de hidrogênio, ela é polar. Se quiser utilizar aí a parte da física, lembra do Fernando, vocês lembram muito bem do Fernando, é só usar os vetores, fazer a resultante, ver se está se anulando, né? Ou não. Aí você pode dizer se é polar ou se é apolar. Nesse caso aqui é mais fácil você fazer a estrutura, colocar aí na eletrônica, ver se sobrou par de elétrons e dizer se esse composto condiz com essa possibilidade de polaridade. Né? Então nós vemos aí que o ponto de ebulição aumenta com o aumento da massa e nós estamos falando com exceção da água. Ó, a água tem uma exceção, né? Ó, em função a todos os outros aqui, ó, em função a todos os outros, a água ela tem uma massa menor. Ela vai ter uma massa menor em função delas. A diferença, né, ó, por exemplo, vou falar aqui do enxofre, o enxofre é da mesma família, né? Então ele, por exemplo, faz um ângulo muito parecido, né? Faz um ângulo de 105 graus. Aqui do selênio não, é diferente, do telúrio também. Mas as massas aqui são maiores do que a da água. Da água ela é quem domina nessa questão de polaridade, justamente porque o seu ângulo é um ângulo considerado perfeito, né, para qualquer tipo de interação com a sobra dos seus pares de elétrons aqui, ó. Então ela pode se ligar facilmente com qualquer outro composto polar e aqui também se liga diretamente com compostos polares pela questão da inversão das cargas. As cargas se invertem, o positivo vai ser atraído pelo negativo e vice-versa. Bora lá. Aí é o que eu falei para vocês, né, do FON, onde eu tenho o flúor, tenho o nitrogênio, tenho o oxigênio. Aqui é a questão dos pontos, né? Quem tem os maiores pontos, os mais altos. Aqui vai estar muito influenciado pela eletronegatividade do flúor, né? Aqui está influenciado pela geometria que esse cara é para a molécula, né? Ele forma uma geometria que nós chamamos piramidal, né? Ó. É uma pirâmide que vai ser formada aqui. Ele tem os seus 3 ligantes, né? Ó, que são os hidrogênios, eles são iguais. É isso, ó, são iguais aqui. Hidrogênio aqui, hidrogênio lá na outra ponta, na outra vertentezinha. E sobra par de elétron. Então, se sobrou par de elétron, já sabemos, né? Ó. Sobrou par de elétron no cara que eu chamo de átomo central. Sobrou par de elétron aqui. Essa molécula é uma molécula polar. Ela é molécula polar. Agora, se você estivesse falando do NH4, aí era outra coisa.
Aí seria apolar. Tudo bem? Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Porque eu acho que estou falando rápido demais. Vocês estão conseguindo entender? Até agora deu para relembrar alguma coisa? Porque, na verdade, nós só estamos relembrando, né? Só estamos relembrando conteúdos que vocês já conhecem. Por favor, se vocês não estiverem entendendo, me digam. Diga para eu falar um pouco mais baixo ou um pouco mais devagar. Que eu sou meio surdo mesmo, falo alto, tá? Aí é onde a gente vai encontrar essas ligações, né? Sobre a água, a questão do alto ponto de ebulição, ferve, ele vai ferver a 100 graus, né? O calor específico também é alto em relação aos demais, né? A vaporização também está direcionada com essa interação que existe nela, tá? Então, me perguntar, professor, tem alguma diferença na temperatura de ebulição da água potável com a água destilada? Porque a água destilada não tem carga, tem algum problema, tem alguma divergência na questão da ebulição em função disso? Não, é a água de qualquer maneira. Tá? É a interação de hidrogênio e oxigênio, independente dela ser ionizada ou não, porque nós sabemos que a água destilada ela não é ionizada, ela não tem íons, ela não possui cargas, né? Vai ter lá as ligações, mas não possui as cargas, mas elas vão evaporar do mesmo jeito. Tem o mesmo ponto de ebulição, mesmo calor específico, tem os mesmos, tá? Então não tem diferença em função disso. E aqui mostra pra gente que são polares, né? Então a ligação que você tem com nitrogênio, com oxigênio e com flúor, tá indicando aí essa setinha, né, segundo a física, está indicando o elemento que é mais eletronegativo, aquele que tem um caráter maior na retirada de elétrons, né, dos demais ligantes. Então veja aqui, está jogando para eles. Em função disso, as ligações de hidrogênio, todas elas são de caráter polar. Não esquece disso, ligação de hidrogênio, caráter polar. Caiu. Ligação de hidrogênio, caráter polar. Já é um dado, uma informação boa para que você não perca muito tempo em questões quando vocês se depararem em função das interações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, aqui o tipo de ligação que eu falei para vocês, ó, acontece do negativo para o positivo, né? Ó. Mesmo jeito vai acontecer aqui, esse caso da amônia, né? Ó, vai acontecer direto aqui, ó. Tá vendo? Ó, entre as cargas que são consideradas opostas e o tipo de interação forte, onde, por exemplo, estatisticamente, vamos levar para o dia a dia, acidentes de avião. Quando cai no solo aqui, né, no continente, enfim, dificilmente, aliás, existe a possibilidade de alguém sobreviver. Assim, é muito difícil a gente ver isso, mas existe a possibilidade de alguém sobreviver, porque o impacto não é tão grande quando o avião cai no mar. Justamente por essa interação aqui da ligação de hidrogênio, ela é muito forte. Você pula, você está no banho, está na piscina, você pula de peito aberto, você vai sentir uma ardência, uma dor, né? Isso está mostrando para a gente que ela é coesa. Se você for pegar uma moeda, pega uma moeda e vai colocando gotas nessa moeda, você vai ver que ela vai aumentando na superfície da moeda a quantidade de água, mas ela não rompe, né? Não há o rompimento, ela não vai vazar. Justamente porque tem essa parte da coesão do tipo de ligação existente. A ligação de hidrogênio ela é muito coesa, né? Então ela vai se ligar em vários sentidos para impedir, por exemplo, que essa água venha a vazar. Óbvio que vai chegar a hora que, se você colocar o dedo, por exemplo, pronto, aí não tem para onde, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas essa questão de ser coesa é uma das principais características da água, no caso aí da presença da fonte de hidrogênio. Perguntas? Nenhuma. Curiosidades? Ah, professor, mas um dia eu vi que eu estava no shopping e aí eu abri a garrafinha de água, né? E fui botando no copo e começou a formar gelo. Tem alguma coisa a ver com o tipo de interação? Não, tem muito a ver com o calor absorvido e calor liberado. A ligação é a mesma, né? Se é água, a ligação de hidrogênio. Né? Então, quando você abriu lá a sua garrafinha de água e botou no copo, começou a criar o gelinho assim, né? Acompanhando, não é pela questão da água ser coesa, não. Aí foi muito pela energia que ela estava liberando, né? Ela liberou energia. A partir do momento que ela saiu da garrafa, ela começou a liberar energia para permanecer naquele estado. Então, naquela liberação, que é justamente um processo exotérmico, faz com que ele vire no estado
sólido, né? Aparentemente sólido. Não é aquele sólido como um bloquinho de gelo, mas ele fica sólido ali em alguns instantes. Né? Isso daí é muito mais fenômeno sobre as mudanças, né? E lembrando que as mudanças são fatores de interação. Então, vamos lá, vamos ver aqui questões, né? Eu já tentei de todo jeito procurar esse nosso material para poder espelhar aqui para vocês, que eu sei que nem todo mundo tem esse material ou não lembra mais onde é que está. Acontece muito comigo também, tá, gente? Estou falando isso por mim, tá? Desculpa, estou falando por mim. Às vezes eu procuro material aqui e não encontro. E aí, a gente vai falar dessa parte que eu falei sobre interações. Se tiver mais alguma questão passada para fazer, vocês quiserem, a gente faz, tranquilo. A gente não vai ficar perdendo muito tempo, né, com tantas questões assim, muito mais para se treinar. Eu acredito que eu não fiz muito, eu não fiz tudo, né? Eu acho que eu fiquei até na página 3. Foi, meninas, só até na página 3 que eu fiquei. Vocês se lembram? Página 3 do Superatividade 2. Eu acredito que sim. Foi até a página 3 que eu fiquei. Eu vou para essa parte de interação, aí eu volto para ela, tá? Essa de geometria para a gente poder... a parte de polaridade, também não falei. Não respondi questões. Vamos ver bem aí a página 9, que é sobre o que eu fico... Não, 9 não é polaridade hoje. Pronto, a página 11. Veja aí a página 11. Veja aí, por favor, página 11. Depois a gente volta para esses daí que ficaram pendentes. Só para a gente pôr em prática o que foi falado aqui. Página 11, forças intermoleculares, a primeira questão, ela diz assim, eu vou ler aqui. A amônia é o NH3, temperatura de ebulição menos 33 graus, é um gás incolor de odor pungente, né? A fosfina, que é o pH3, tem temperatura de ebulição de menos 88 graus. É um gás altamente tóxico. A curiosidade da fosfina é que esse gás ele é liberado pelos cadáveres. Quem já assistiu, acho que o João Vitor deve ter assistido alguma vez na vida. As meninas não se atentam muito a isso, não. Mas quem já assistiu Ben 10... A menina nem assistiu Ben 10. Quem já assistiu Ben 10, ele tem um personagem, que é aquele mais... que ele tá assim, adolescente, né? É um chamado Fogo-Fato. O Fogo-Fato, ele libera um gás meio azulado. Esse gás azulado é a fosfina, esse pH3, que é muito comum acontecer nos túmulos, né, de pessoas que acabaram de ser enterradas, explosões, alguns pipocos. O vigia tá andando no cemitério, dá aquele pipoco, pum, e aparece um gás azul subindo assim, um azul brilhante, né? A pessoa que acaba andando no cemitério desse jeito e vê um gás azul subindo aqui, pensar que é algum espírito, né? Alguma coisa assim. Mas é a putrefação, né? O corpo entra no estado de putrefação e libera esse gás aí, que é um gás tóxico e altamente inflamável. Tá? Ele é altamente inflamável, é o pH3. Então vamos aqui. A molécula de amônio e fosfina apresenta a mesma geometria molecular. Na letra A, represente as ligações da molécula de amônia e sua geometria. Então, eu mostrei para vocês aí, nesse momento. Cadê o meu apagador? Cara, tô perdidão. Amônio e fosfina. Dá para ver o quadro, não dá? Amônio é esse daqui, NH3. A fosfina é o pH3. Para falar que nenhum aluno meu. Ambos os dois, né? Ele dando lá um seminário, ambos os dois são da mesma família, né? Um é nitrogênio e outro é fósforo. Então, todos os dois possuem na sua camada de valência 5 elétrons. Tanto o nitrogênio quanto o fósforo possui 5 elétrons. Cada um deles possui 3 ligantes, né? Ó, então, eu estou fazendo isso aí eletrônica, tá? Eu vou colocar um ligante aqui, ó. Um ligante aqui e um ligante aqui. Eu atrapalhei a fosfina, né, fosfina? Deixa eu apagar você aqui. Vou ligar, ó. 5, tem 5 aqui, ó. 5, 6, 7, 8, não é? Tá aí, ó.
chamada fórmula energética, aliás, energética, meu Deus, metendo termoquímica na coisa. É a fórmula eletrônica aqui, e onde eu faço a representação dessa forma eletrônica dessa maneira, né? Eu vou colocar bem aqui embaixo. A geometria dela é essa. Não sei se dá para vocês verem. Se não der, por favor, me avisa que eu baixo a câmera aqui. A geometria ali, ó, é essa aqui, ó, formando uma pirâmide, ó. É a piramidal. Ela forma uma pirâmide, ó. Mesmo com essa sobra de par de elétron aqui, ó. Tanto a amônia quanto a fosfina vai ter essa mesma estrutura. A fosfina faz a mesma coisa. Que é da mesma família, né, ó. Então, ela vai sobrar um par de elétrons ali, ó. Sobra um par de elétrons. Dessa maneira, eu posso até classificar todo e qualquer elemento da família do nitrogênio, eles terão esse tipo de possibilidade de ligação. Só que eu tenho que ver os ligantes, né? Porque esses ligantes eles podem interferir mais ainda no ângulo, dependendo do tamanho da cadeia. Gente, existe um negocinho chamado impedimento estérico. Impedimento estérico, ele proíbe, né, a aproximação de moléculas grandes. Né? As moléculas grandes elas não querem estar próximas. Por quê, professor? Porque elas concorrem, né? Existe uma concorrência entre elas em função dos elétrons. Nossa aula vai acabar primeiro, então dá tempo de vocês tomar uma água, né, de vocês dizerem assim, putz, que aula chata do caramba essa de manhã cedo de química. E faz assim, respirar e depois volta. Aí volta sorrindo para eu pensar que vocês gostam de química. Aí eu fico feliz. Não é não, Maria? Maria adora Química. Maria falou para mim aqui em off que vai ser Química, né? Química molecular, né? Vai trabalhar com as moléculas, vai ganhar muito dinheiro, com certeza. Aqui em Teresina, ficar rica aqui em Teresina com Química. Tá bom? Tá faltando um segundinho, então vamos fofocar. Vamos fofocar. E aí, como é que tá o dia a dia de vocês?